Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Fábrica de Jogos. Eu sou a Júlia, uma das orientadoras do curso, e essa é uma aula introdutória ao estudo de arrays. Nessa aula, nós vamos entender o que são arrays, para que eles servem, como funcionam suas estruturas e como podemos usá-las na prática. Também vamos explorar alguns dos principais métodos que nos ajudam a adicionar, remover e manipular valores dentro de um vetor. No final desse vídeo, você vai estar pronto para desenvolver mais um jogo, dessa vez o clássico Snake, ou o jogo da cobrinha. Então vamos lá. O que são arrays? Antes de mais nada, vamos entender por que arrays existem. Até agora, nós trabalhamos com variáveis, capazes de guardar apenas um único valor. Mas em muitos casos, nós precisamos lidar com vários dados ao mesmo tempo. Uma lista de frutas, posições de um personagem, pontuação de jogadores, cores, trajetórias. E para isso, nós utilizamos os arrays, ou vetores. Arrays são variáveis especiais que guardam vários valores dentro de uma única estrutura, cada um em uma posição específica. É como se fosse uma fila ou uma prateleira onde cada item tem o seu lugar marcado. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui: lete frutas, maçã, laranja, banana, uva. Aqui a variável frutas guarda 4 elementos, organizados dentro de um único array. Acessando os valores de um array. Cada valor dentro do array tem um índice, ou seja, um número que indica a sua posição. E é importante ressaltar que no JavaScript e na maioria das linguagens, a contagem começa do zero e não do 1. Ou seja, o índice zero é o primeiro elemento, o índice 1 é o segundo elemento, o índice 2 é o terceiro elemento. Como, por exemplo, nesse código aqui. Lete frutas, maçã, banana, uva. Nesse caso, a maçã sendo o primeiro elemento do vetor, tem o índice zero. A banana sendo o segundo elemento do vetor, tem o índice 1. E a uva sendo o terceiro elemento do vetor, tem o índice 2. Então, para a gente acessar os valores de um vetor, utilizando os colchetes, a gente indica qual valor a gente quer acessar de acordo com o índice. Então, chamando frutas 0, teremos a maçã. Frutas 1, a banana. Frutas 2, a uva. Além de acessar os valores, nós também podemos trocar o que está em qualquer posição, seguindo essa mesma lógica. Basta indicar o índice e atribuir um novo valor com um símbolo de igualdade. Então, nesse exemplo, lete frutas, maçã, banana, uva. Se a gente quer trocar banana por outro elemento, a gente indica o índice, frutas 1, a banana sendo o segundo elemento tem o índice 1, e igual você coloca ali o valor que você quer trocar. Então, dessa forma, trocamos banana por laranja e o vetor passou a ser maçã, laranja, uva. Agora, uma propriedade muito importante dos arrays, o ponto length. A gente usa isso para saber quantos elementos existem dentro de um array. Qual é o tamanho do array? Então, nesse caso aqui, let frutas, maçã, banana, uva. O frutas.length vai mostrar 3, porque tem 3 elementos dentro do vetor. O tamanho é diferente do índice. O tamanho desse vetor é 3, porque tem 3 elementos dentro do vetor. Mas o índice da uva, por exemplo, que é o último elemento, seria 2, porque começa do zero. Maçã 0, banana 1, uva 2. Mas o ponto length é quantitativo, então vai mostrar 3. Isso aqui pode até parecer ser inútil por agora, mas vai ser bem útil quando a gente usar estruturas de repetições, loops, que eu vou mostrar daqui a pouco. Métodos de arrays. Agora que nós entendemos o básico, vamos explorar alguns métodos muito importantes. Os métodos eles servem para manipular os arrays sem precisar reescrever tudo do zero. E assim, são vários métodos, existem vários métodos. Eu vou mostrar alguns aqui, os mais utilizados e os mais simples. Começando pelo push. O push é um dos métodos mais conhecidos e basicamente o que ele faz é adicionar um novo valor no final do array. Então, pegando esse exemplo aqui, let frutas, maçã, banana.
Se a gente quer simplesmente adicionar um novo elemento no final do array, a gente pode usar o push. Então, aqui, usando frutas.push, é essa estrutura que você usa para usar todos os métodos, basicamente. Você coloca o nome do array, ponto, e o nome do método. E aí, entre parênteses, a especificação do que vai acontecer. Nesse caso, eu quero adicionar uva nesse vetor. Eu quero adicionar o valor uva. Então, frutas.push, e entre parênteses e aspas, uva. Dessa forma, o vetor vai passar a ser maçã, banana, uva. O vetor cresceu, uva foi adicionado no final do array, sem interferir nos outros valores. Agora o pop. O pop ele faz o contrário. Ele remove o último elemento. Pegando o mesmo exemplo. Lá de frutas, maçã, banana, uva. Se a gente quer simplesmente remover o último elemento, podemos usar o pop. Frutas.pop, parênteses, mas não precisa colocar nada entre os parênteses, porque a instrução do pop vai ser sempre remover o último valor do array. Não importa qual valor seja, ele vai remover o último. Então, o vetor vai passar a ser maçã, banana. Se utilizar de novo o pop, vai passar a ser só maçã. O shift. O shift, ele remove o primeiro elemento do array. Então, nesse exemplo, let frutas, maçã, banana, uva, se a gente usar um shift. E, novamente, não precisa especificar nada entre os parênteses, porque o que ele sempre vai fazer é remover o primeiro elemento do array, não importa que elemento ele seja. Então, o resultado disso vai ser banana, uva. Ele removeu maçã, que era o primeiro elemento do array. O unshift, ele também vai mexer no começo do array. Mas, enquanto o shift ele remove, o unshift ele adiciona mais um elemento no array. Então, pegando o mesmo exemplo, novamente, banana, uva, let frutas, banana, uva, frutas.unshift, e aí entre parênteses você tem que especificar qual é o valor que você quer adicionar no começo, obviamente, e o resultado disso vai ser maçã, banana, uva. Ele adicionou no começo um elemento. Aqui uma síntese rápida, só para fixar a ideia. O push, o que o push faz? Ele adiciona no final o pop. O pop remove o último. O shift adiciona no início. E o unshift remove o primeiro. Agora vamos ver um método um pouco mais poderoso, que é o splice. Com o splice você pode fazer a mesma coisa que você fez com aqueles outros métodos, mas a diferença é que ele vai fazer essa alteração em qualquer posição. Então, o splice ele serve para remover ou adicionar elementos em posições específicas. Você vai ter que especificar para ele em qual posição do array você quer mexer e qual mudança você vai fazer. Então, como a gente faz para remover elementos usando o splice? Aqui está o array, let frutas, maçã, banana, uva. Se eu quero remover a banana, como é que a gente faz isso? Então, a estrutura do splice é desse jeito, como eu disse, é sempre o nome do array, ponto, método, e aí entre parênteses vai ter a instrução que você vai dar pro método fazer essa alteração. Nesse caso, vocês estão vendo aqui dois números, né? 1,1. O primeiro número, ele indica em qual posição do array você vai mexer. Ou melhor, a partir de qual posição você vai mexer. Esse segundo número, que também é 1, ele indica quantos elementos serão removidos. Então, nesse caso, frutas.spice 1,1. A tradução disso, tá? É a partir do elemento de índice 1 do array, será removido um valor. O elemento de índice 1 é a banana, porque, como eu falei, o índice você começa contando do zero. Então, o segundo elemento do array tem índice 1. Então, se a partir do índice 1 vai ser removido um elemento, a banana vai ser removida, só a banana. Então, o vetor vai passar a ser maçã e uva. Repare que com os outros 4 métodos que eu mostrei antes, não é possível fazer essa alteração, porque eu não mexi nem no início, nem no final do array. Eu mexi no meio, numa posição específica.
Com o splice é possível fazer isso. Tá, a gente removeu um elemento usando o splice, mas como a gente faz para adicionar elementos? A estrutura é a mesma. A diferença é que sempre quando a gente está adicionando o elemento, a gente tem que falar qual é esse elemento que a gente está adicionando. Senão não tem como o código saber, né? Não tem como o código adivinhar. Então, em vez de ter só 1,1, vai ter o vírgula e outro parâmetro ali que você vai adicionar. Pegando esse vetor aqui, maçã, uva. Se eu quero adicionar um elemento entre maçã e entre uva, não dá para usar o OnShift nem o push. Então, a gente usa o splice. Eu quero adicionar laranja depois de maçã. Então, a alteração vai ser a partir do índice 1. Coloco um ali. Quantos elementos eu quero remover? Nenhum. A gente está adicionando o elemento, não removendo. Então, aqui você coloca 0. E logo depois espaçado com vírgula, você fala qual é o elemento que vai ser adicionado nessa posição. No caso, laranja. E pronto. O vetor passou a ser agora maçã, laranja, uva. Agora vamos falar sobre o map. O map, ele serve para criar um novo array a partir de um array já existente. Então você pega cada elemento do array original e faz alguma transformação nele. E aí o map vai devolver uma nova lista com os valores modificados. Mas o array original não vai ser alterado. Então, como isso funciona? Você precisa fornecer uma função que vai dizer como cada elemento vai ser transformado, para ele poder devolver o novo array. Então, vamos ver nesse exemplo aqui. A gente tem esse array aqui, let números 1, 2, 3, 4. Então, vamos dizer que a gente quer criar um novo array com esses números dobrados. Então, você começa realmente criando um novo array. Let dobrados. Dobrados vai ser o nome do array. Para fazer com que esse array seja baseado naquele outro array, a gente usa o método aqui, números.map. E dentro do parênteses, a gente vai dizer como cada um daqueles elementos vai ser transformado e reproduzido no próximo array. Nesse caso, a gente quer dobrar os valores. Então, n, que representa cada um desses números, isso vai virar n vezes 2. Então, cada um desses números aqui dobrados. O resultado vai ser um novo array chamado dobrados com esses valores 2, 4, 6, 8, que é o dobro dos valores do array números. Esse array original, let números, ele vai continuar inalterado, ele vai continuar igual. Isso é ótimo quando a gente quer transformar valores sem perder os valores originais. Agora, o findIndex. O método findIndex serve para procurar dentro de um array o primeiro elemento que atende à condição. E aí ele retorna o índice dele. É tipo assim, procure nesse vetor o primeiro valor que cumpra essa regra e me diga em que posição ele está. FindIndex vai fazer isso. Então vamos pegar de exemplo isso aqui. Let números 1, 3, 7, 10, 20. Vamos dizer que a gente quer encontrar o primeiro número que atenda a uma condição. E essa condição vai ser número par. A gente quer achar o primeiro número par dentro desse vetor. Então a gente vai criar uma variável e aplicar o método. Eu vou chamar essa variável de índice e a gente vai aplicar o método aqui em números, números.findIndex. Dentro dos parênteses, a gente coloca a função teste, a condição. Que condição é essa? Que o número seja par. Então, n que seja igual a n dividido por 2, que seja igual a 0. O que vai acontecer aqui? O método ele vai olhar para cada elemento do array, um por um, e ele vai checar se essa condição é correta. Então, ele vai pegar o 1, vai dividir por 2 e ver se isso vai dar 0. Vai pegar o 3, dividir por 2 e vai ver se isso vai dar 0. Vai pegar o 7, dividir por 2 e ver se isso vai dar 0. Nenhum desses deu 0. Então, ele vai pegar o próximo, que é o 10, e vai ver se o 10 dividido por 2 é igual a 0. Nesse caso, é. Então, o que que ele vai retornar? Ele vai retornar 3. Por que 3? Porque esse é o índice do valor 10. Ó, 0, 1, 2, 3. O 10 tem o índice 3, então ele vai retornar 3. Mas o 20, que está depois do 10, ele também é par. Ele também
Se for dividido por 2, vai dar 0. Mas por que que o método não vai retornar o 20? Não vai retornar o índice do 20? Porque o findIndex, ele só pega o primeiro número que satisfaz essa condição. Assim que ele acha o número que satisfaz essa condição, ele para de procurar. Então vamos lá. Pontos a se ressaltar. O findIndex, ele não vai devolver o valor, ele devolve a posição, o índice. Ele só vai retornar o primeiro que atende a condição. E caso nenhum elemento passar nesse teste, ele vai retornar -1. Vamos parar de falar de métodos por agora. Ainda existem mais, mas vamos começar só com esses por enquanto. E agora eu quero falar sobre percorrer um vetor. Percorrer um vetor significa passar por cada elemento do vetor e fazer algo com ele. Existem duas formas principais de estruturas de repetição. A forma 1 é o modelo clássico de loops, e a forma 2 é uma maneira mais simples e moderna. Falando primeiramente da forma 1, pegando esse vetor como exemplo, o i igual a 0 indica que a gente vai começar no primeiro índice do array, e o frutas.length, olha aí, colocando em prática o length, né? E mais. Basicamente, isso significa que a repetição vai acontecer a partir do primeiro índice do array e vai percorrer até o final do array. Após cada repetição, o índice aumenta em 1 e ele vai continuar percorrendo enquanto o i for o índice válido. Então, ele vai começar na maçã, vai aumentar o índice, então de 0 vai para 1, vai retornar a banana, que é o índice 1, vai somar 1 de novo, 1 mais 1, 2, uva é o elemento de índice 2, e vai retornar uva. E quando ele for somar o índice da uva, ele vai perceber que não é um índice válido e vai parar por aí. Aí a gente tem a forma 2, que é a forma mais simples e moderna, que ela te dá menos controle, mas basicamente nesse caso aconteceria a mesma coisa. Quando você só quer acessar os valores sem se preocupar com o índice, você pode usar essa forma. Então aqui é como dizer para cada fruta em frutas faça isso. Nesse caso é para cada fruta em frutas chame isso no console. Esse formato aqui vai ser muito usado, inclusive, a gente vai aplicar isso no jogo da cobrinha. Se você nunca tiver visto um sistema de repetição, isso pode parecer meio confuso e meio abstrato, mas eu vou aplicar isso na construção do joguinho e espero que deixe mais fácil de entender. Então, aqui um breve resumo da aula. Vetores guardam vários valores dentro de uma variável. Cada valor tem um índice, uma posição, começando do zero. Nós podemos acessar, alterar, adicionar e remover valores. O ponto length mostra quantos elementos existem. E usamos loops para percorrer o vetor inteiro. Então é isso, pessoal. Hoje vocês aprenderam tudo o que precisam sobre arrays, o que são, como funcionam, como acessar, alterar, adicionar e remover valores, e também como percorrê-los. A gente viu vários métodos importantes e situações em que arrays são extremamente úteis. No próximo encontro, vamos usar isso na prática para construir o nosso jogo, Snake, aplicando vetores para representar o corpo da cobrinha e controlando seus movimentos. Então, até a próxima aula.